Nós estudamos os Vedas, né? Bhagavad Gita é um livro no meio de volumes e volumes. E entre todos os Vedas existe o Vedanta Sutra, que é a exposição mais elevada. E o Vedanta Sutra começa com um aforismo, Atato Brahma Jigyasa, ou seja, agora, na forma humana de vida, que é tão rara, a gente pode explorar esse tema, né? A meta é Brahma Jigyasa, é questionar, é procurar entender o Brahman, que é um termo muito místico, que pode ser traduzido de muitas maneiras, porque de fato o sânscrito tem palavras que é impossível você dar uma única tradução, né? Em nenhuma língua atual, claro, moderna, como Dharma, e tem muitas palavras, né? Então Brahman geralmente é traduzido como o espírito, o espiritual, né? Porque esse mundo é uma combinação de dois elementos, a energia material, que não tem vida, como esse pedestal, essa mesa e por aí vai. Esse corpo. O corpo ia chegar lá, mas ia... Perdão. E a energia espiritual, que dá vida, né? Se você tirar a energia espiritual desse mundo, acabou o mundo. O mundo é inerte, não tem movimento, não tem consciência, né? E como você disse, nós somos atualmente uma combinação dessas duas energias, no sentido de que o corpo é energia material, é o veículo, né? E nós somos o Atma, o Brahman, essa energia espiritual. Agora, há muito que se falar sobre isso, né? Não é só, eu sou Brahman, eu sou energia espiritual, mas e aí? O que é Como isso? vivo isso, né? É. O que é isso, né? Porque é muito impressionante essa energia espiritual. Primeiro que dentro desse mundo ela é considerada a única realidade. Porque a própria Bhagavad Gita, no capítulo 2, tem um verso que explica que o que é real tem duas características, é eterno e imutável. O corpo, Mutável. já tivemos um corpinho de bebê, de menino e por aí vai, né? E também acaba, né? Mas existe um elemento, um componente, que é o que nós somos, que é chamado de Brahman, ou chamado de Atma, ou de Diva, tem vários nomes, que na verdade nem sequer pertence a este mundo, né? Ele veio a esse mundo, nós viemos, e na medida que a gente interage com a matéria também reage, né? Existe a lei do karma, e a Bhagavad Gita, por exemplo, fala sobre 3 gunas, que são 3 modos, ou seja, dependendo da forma que a gente age, nós somos aprisionados pela matéria por 3 diferentes modos. O modo da ignorância, que é o mais denso, o modo da paixão, que é um pouquinho melhor, é caracterizado pela muita atividade, ansiedade, dualidade, né? O primeiro modo inferior, né, que é o tamas, a ignorância, é uma pessoa não tem nenhuma espiritualidade, muito identificada com o corpo e vivendo em função apenas da matéria. Da matéria grosseira, porque na paixão também, mas aí a gente já está mais conectado à matéria sutil, que é a mente, que é o ego, um pouquinho superior, né? E finalmente tem o modo da bondade, que é o modo, assim, no qual, através do qual a gente pode realmente ter espiritualidade. No modo da bondade, a espiritualidade se torna algo natural. Você abre sua mente, seus sentidos se ampliam e você começa a querer realmente aprender, né? E a ideia é essa, né? A ideia, como eu iniciei falando, a Tato Brahma Jigyasa, é entender esse componente, entender como assim, ele é eterno, ele sempre existiu, ele é uma fonte inesgotável de energia, mas, poxa, isso é muito místico, né? Como assim, né? Como eu me conecto com isso, né? Porque esse é um outro ponto. Hoje de manhã, eu participei de um outro evento, mais sobre yoga, e pediram para eu definir yoga, né? Existe uma definição que é muito conhecida, que yoga é o processo de você se vincular ao absoluto, se conectar, né? Se unir a Deus, é o tal do religare. União, né? É o tal do religare, né? Total. Mas eu disse que esse é o segundo momento. O primeiro momento é você se reconectar
consigo mesmo. Porque o maior problema atual não é que nós estamos desconectados do absoluto. Nós, primeiro, estamos desconectados conosco mesmo. A gente está conectado com esse personagem, né, que a gente agora está representando, né, que é o Mateus, o Maharaj, o João, a Maria, que não é o que nós somos, né? Estamos nessa condição, né? Tudo bem, não é que vamos negar isso, obviamente que não. Temos que cuidar disso também, mas não é só isso, né, que a gente tem que fazer nessa vida, né? Total. Você já me traz até um questionamento aqui, Maharaj. Já começou aqui com tudo, hein? Já com arco e flecha aqui do Arjuna, né? Que assim, né? Você disse, antes temos que estar conectados com nós mesmos antes de se conectarmos com esse todo, né? Mas aí se a gente trouxer um pouco até do, não sei se é Sócrates que diz, né? Conhece a ti mesmo e conhecerá todo o universo. Se a gente conseguir chegar nesse ponto que já é bem profundo, de alguma forma a gente já pode até conhecer um pouco mais desse universo, né? É algo mais ou menos simultâneo, né? Total. Mais ou menos simultâneo. Por exemplo, o conceito de Deus, né? Não é essa palavra talvez não seja melhor, né? Do absoluto. Tem vários termos em sânscrito. Um deles é Achintya. Achintya significa inconcebível. Ele está além do alcance da nossa mente, do nosso intelecto. Deus não cabe na nossa cabeça, né? Obviamente, né? E da mesma forma, o eu também é Achintya. Nós também somos inconcebíveis porque dentro da visão védica, nós somos uma parte integrante de Deus. Então, se Deus é inconcebível, nós também somos, né? Então, podemos até dizer que uma pessoa busca essa compreensão sobre Deus, esse vínculo, essa união, esse yoga, e naturalmente ele vai se conectar com ele. Ou podemos dizer que ele tenta essa conexão consigo e ele vai se conectar com Deus. Acho que vai depender um pouco da natureza de cada um, né? Mas, de qualquer maneira, o importante é entender que nós somos Brahman, Deus é Brahman. Em última análise, o que também os Vedas dizem é que Sarva Kalvidam Brahma, que tudo é Brahman. Porque mesmo a matéria, ela, tudo bem, ela agora não apresenta consciência, mas ela é uma energia divina, porque a fonte é divina. Por exemplo, a gente está aqui com ar-condicionado e é uma energia. Dependendo do ajuste que a gente fizer, vai gerar calor ou vai gerar frio. A mesma energia, pode, né? Total. Então a matéria não é necessariamente algo negativo. Ela é matéria, é uma energia. Então, essa energia, por ter uma fonte divina, ela não é uma vilã. Ela dá muita facilidade. Agora estamos aqui, tudo isso aqui é Maya, energia material. Mas a energia material bem utilizada, ela também se espiritualiza. Tem o exemplo, né, do ferro. O ferro, em contato com fogo, se torna fogo incandescente, né? Tem o exemplo do isqueiro do painel do carro, que você aperta, depois de um tempinho ele pula, né? E tem aquele foguinho, e na melhor das hipóteses você acende um incenso, né? Não vou dar o exemplo do cigarro. Claro. Então, se nós conectamos essa energia a serviço da autorrealização, do autoconhecimento, está tudo certo. Então ela também é Brahman, entendeu? No sentido mais profundo, né? Porque quando a gente chega a um nível de conhecimento, não há mais diferença entre matéria e espírito, né? A grande diferença é o que você, né? Eu me lembro quando, já faz um tempo, eu fui entrevistado pelo Jô Soares, né? Ele, muito legal, inclusive. A gente fica na presença dele, né? Não é uma pessoa comum, né? Desde pequenininho assistindo ele. Claro, né? Que legal. Mas ele foi super legal, ele interessado, me deixou falar, porque às vezes ele não deixa, né? E aí, num dado momento, eu falei, né, que nós não somos o corpo, que o corpo é um veículo valioso, nós somos o passageiro, ou melhor, o proprietário, pelo menos o proprietário temporário, mas o motorista, aquela coisa, estamos presos, tal. Aí ele fez uma colocação interessante, falou, então, um grande problema, né, para a alma estar confinada num corpo, né? E naquele momento eu disse, não, o problema não é você ter um corpo, o problema é o que você está fazendo com esse corpo, né? A gente pode fazer um uso maravilhoso, não é um problema você ter um carro.
O problema é você não ter tirado a carteira. São Paulo é carta, né? Que fala carta, né? Você não ter tirado a carta, você não conhecer as regras, você avançar sinal vermelho, você receber tanta multa que você vai perder a sua carteira de motorista, né? Sua carta, né? Então, não é um problema a gente estar no corpo. Essa experiência material pode ser um grande barato espiritual. Agora, o propósito da vida humana é você tirar essa carteira de motorista, você saber pilotar esse veículo, né, e fazer com que ele seja utilizado por você, que é a alma, porque de um modo geral, 99, quantas 9 a gente quiser colocar depois da vírgula, das pessoas, ocorre exatamente o contrário. A alma está a serviço do corpo. A alma está adormecida, fornecendo energia para o corpo, para o ego, fazer todas as besteiras. E ela permanece enredada aqui no que os Vedas chamam de samsara, que é o ciclo de nascimento, velhice, doença e morte, né? Então a gente tem que passar a guarda, que fala, né? Nós temos que nos tornar o protagonista. A alma tem que utilizar o corpo a seu serviço, que eu costumo dizer que são 3 fases. Primeiro, o autoconhecimento. A gente pode até mais tarde falar sobre isso, porque tem o autoconhecimento material, que também é importante, e o autoconhecimento espiritual, né? Depois tem a autorrealização, que é você colocar na prática a sua compreensão teórica, né, espiritual. E depois é a realização de Deus, que é a meta última. Se você pegar os textos clássicos, védicos, e mesmo do yoga, mesmo os grandes mestres do yoga, todo mundo fala que a meta é realizar Deus, né? Que na verdade é a única realidade. No sentido, é o que é, né? É o que é real mesmo. O resto é uma ilusão, uma sombra, né? É isso.